Muito bem, estamos de volta com Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e também acesse o nosso site futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação. Bom, e é difícil resistir às tentações gastronômicas do fim de ano que se casam perfeitamente com os excessos etílicos. Pois é, são muitas comemorações, confraternizações e encontros com os amigos nessa época do ano. E o problema são as consequências, pois é, quantas dietas naufragaram nesse período e quantos comeram e beberam como se não houvesse amanhã e curtiram depois das festas a culpa além daquela ressaca. Pois é, por isso vamos dar algumas dicas aqui para evitar os excessos e esperamos sinceramente que esses conselhos sejam seguidos. Então, vamos conversar aqui com a Fabiane Alheira, que está ao meu lado, ela é especialista em nutrição do SENAC, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial aqui do Rio de Janeiro. Fabiane, bem-vinda à Conexão, tudo bem com você? Tudo bem. Bom, eu quero começar ouvindo de você, a gente estava conversando um pouquinho antes da nossa entrevista valendo aqui, porque normalmente fim de ano é associado a excesso em comida e bebida? Pois é, a gente até conversou antes. Na minha vida isso não é normal, porque eu sempre fui uma pessoa comedida, mas realmente as pessoas acabam exagerando na ingestão de alimentos mais gordurosos, com maior quantidade de sal, por conta das confraternizações. Então, hoje a gente vai sair do trabalho, vamos comemorar. Aí você vai para um barzinho, aí você toma o seu chopp, come ali os belisquetes, na verdade, ao longo da semana inteira, ao longo de 15 dias... São muitas confraternizações com muitos grupos de amigos, ou do trabalho, ou da família. Exatamente. Então, o que normalmente você faz uma vez por semana, uma vez por mês que seja, em você acaba dezembro repetindo, é o mês todo. Exatamente. E aí existem algumas dicas para você evitar isso. Como, por exemplo, antes de ir para a confraternização do trabalho, você faz um lanche no trabalho, ou então passa em casa rapidinho, faz um lanche. Ou então, se não teve tempo, vai na lojinha de suco, toma o suco da sua preferência, ou então, junto com um sanduíche, com salada, porque assim você já chega no local já satisfeito, sem fome, e assim você não vai comer aquela linguicinha, aquele bacon. E outra dica também em relação à ingestão de álcool. Né? A gente sabe, você mesmo falou, a gente sabe que a gente acaba ingerindo uma quantidade maior de álcool. Então, toma uma tulipa de chopp, 2 copos de água, fica intercalando assim, porque o seu estômago ele vai ficar um pouco mais dilatado, e aí você você diminui a ingestão desse álcool. E uma questão importante também, que muita gente, quando pensa que tem confraternizações pela frente, passa o dia inteiro sem comer, esperando aquele momento da confraternização para comer muito, e como dizem, meter o pé na jaca mesmo. Isso é o adequado? Você passar um dia inteiro sem comer, esperando para comer tudo de uma vez só à noite, por exemplo? Não, então, isso é péssimo, porque você acaba pulando as refeições. O ideal é a gente fazer mesmo as 6 refeições do dia. E durante as festas de Natal, você tem que manter a sua rotina, tanto a sua rotina de exercícios físicos, quanto a sua rotina na alimentação. Então, não vai esperar, vou comer, vou ceiar, e aí então vou ficar o dia inteiro sem comer, porque aí você chega com muito mais fome e você acaba ingerindo uma quantidade de calorias muito maior. Por quê? Porque aquela alimentação, aquela comida que é ofertado para você na ceia, normalmente não é aquilo que você ingere durante os outros 11 meses, né, do ano. E aí você acaba ingerindo, mesmo sem ter pulado as refeições, você acaba ingerindo uma quantidade maior de calorias, de gordura, de sal e de álcool também. Bom, e muita gente fica esperando, né, como você disse, essa comida especial do fim do ano. Aí tem o lombinho, aí tem o peru, tem o chester, tem aquelas saladas mais incrementadas. E as pessoas pensam, bom, eu vou deixar de comer isso, então pensando na saúde ou pensando na dieta, tem que deixar de comer alguma coisa, Fabiane? Olha, eu, como nutricionista, eu sou contra dietas restritivas, né? Então, eu acho que a gente, ainda mais nesse momento, é um momento de alegria, de confraternização. Então, vai à ceia assim, se você quiser comer tudo, coma tudo, não tem problema, é um momento de alegria, mas de uma forma comedida. Você pega um pouquinho de cada coisa, faça seu prato, mas aí também você não vai repetir aquilo 2, 3 vezes, né? Faça aquilo e pronto, só para saciar a sua fome mesmo. E aí depois você fica conversando com as pessoas, não precisa ficar ali em cima da mesa da ceia o tempo todo. Bom, a gente sabe que essa nossa ceia aqui de fim de ano das festas no Brasil foi muito adaptada de ceias do hemisfério norte, né, onde nessa época do ano faz muito frio e aqui no Brasil, pelo contrário, faz muito calor.
calor, e as Exatamente. previsões para esse fim de ano que aumentem ainda mais as temperaturas. De certa forma, você indica substituições de algumas coisas, de repente uma salada mais leve para acompanhar, já que o peru acabou virando tradição mesmo. Que substituições a gente pode fazer no Brasil para deixar essa ceia um pouco mais leve? Então, tem uma substituição bem bacana que, ao invés de você fazer, falando um pouco de sobremesa, ao invés de você colocar aquele sorvete de creme que a gente compra, né, um sorvete industrializado, você pode fazer um sorvete de banana em casa, que é muito interessante. Você corta a banana, coloca no congelador de um dia para o outro, depois você coloca no liquidificador com um pouquinho de iogurte natural, bate até ele ficar naquela consistência de sorvete, fica uma delícia. Aí você pode acompanhar esse sorvete com uma rabanada. É óbvio que a rabanada ninguém vai fugir, todo mundo gosta, é tradição sim. E eu nem falo, vamos evitar a rabanada, não. Vamos fazer uma rabanada mais leve, mais saudável. Ao invés de você usar o ovo inteiro, você usa só a clara. Ao invés de você fritar a rabanada, você coloca ela no forno. O gosto é o mesmo, fica uma delícia. E aí você ainda pode usar o açúcar mascavo. A gente não tem como fugir do açúcar na rabanada, mas aí você usa um açúcar mascavo. Não, mas essa receita do sorvete de banana... É uma delícia. É uma delícia, hein? Eu já fiquei aqui com vontade de sair daqui e fazer chegando em casa. Vamos experimentar. É super fácil também. Super fácil, não só para o fim do ano, mas para o ano inteiro. Exatamente. Então. Bom, e que outras substituições em relação à água e bebidas, né? Você falou que a pessoa também não vai deixar de tomar o seu drink, de fazer o brinde com sua espumante. Claro. Em relação à espumante também, sabe-se que ao longo do ano no Brasil não se consome tanto, né, a questão do vinho e do espumante. Nessa época do ano muita gente acaba tomando e tomando demais, acaba tendo problemas no estômago por conta disso. Então, como passar aí pelo dezembro fazendo o seu brinde sem chegar em janeiro lá com aquele problema de estômago complicado, Fabiane? O que a gente pode fazer é substituir a bebida alcoólica fazendo alguns drinks interessantes, como por exemplo, utilizar o abacaxi, o morango, bater com gelo, fica bonito, você olha, fica com vontade de ingerir e deixa o brinde, deixa quer dizer, a bebida alcoólica para o brinde. Ou então você pode fazer durante a semana, estipular algumas metas. Eu vou beber tantas taças de vinho por semana ou tantas tulipas de chopp. Sem que isso, assim, fazer isso de uma forma divertida para também isso não gerar um estresse. Mas sempre de forma comedida. A gente não precisa jogar por terra todo aquele trabalho que a gente teve ao longo do ano, né? Porque realmente fica difícil. Depois, no dia 31 de dezembro, a gente começa a pensar, esse ano eu vou começar a dieta, eu vou fazer atividade física, aí chega em dezembro, você adquire todo aquele peso que você foi perdendo ao longo do ano. Então, realmente, é pra gente ter um pouco de consciência mesmo. De certa forma, as pessoas acabam chegando nessa época do ano, pensando, enfim, em comemorar, e muitas vezes não se pensa exatamente nos ganhos, nas conquistas que foram obtidas ao longo dos meses anteriores. Então, para não perder tudo isso, é bom pensar em fazer uma dieta moderada. Exatamente. E, enfim, o mundo não vai acabar no 31 de dezembro, o ano novo começa, você vai poder distribuir, de repente, o consumo dessas calorias ao longo dos meses todos, não precisa deixar tudo concentrado no fim de dezembro, né, Fabiane? Exatamente, não mesmo. Muito bom. Então, muito obrigado pela participação aqui Eu no que Conexão agradeço. E boas festas para você. Obrigada para você também.